Então, existem substâncias que são ditas inorgânicas e substâncias que são ditas orgânicas. O que diferencia uma da outra é a presença do elemento químico carbono. Então, substâncias orgânicas não possuem o elemento químico carbono, enquanto substâncias orgânicas possuem esse elemento em sua constituição. Como exemplo de substâncias inorgânicas, a gente tem água e sais minerais. E como exemplo de substâncias orgânicas, a gente tem carboidratos, lipídios e proteínas. Então, em sua composição, um ser vivo possui basicamente água e o restante composto de moléculas orgânicas. Então, se você pegar um ser vivo e dividir em 100 partes iguais, de 75 a 85 partes seria composta de água, 10 a 15 de proteínas, 2 a 3 de lipídios, uma de carboidratos, uma de ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA, e outra de outras substâncias. Então, a água é a molécula inorgânica em abundância nos seres vivos e a proteína é a principal molécula constituinte de substâncias orgânicas. O que são os lipídios, então? Como dito, lipídios são moléculas orgânicas formadas principalmente por ácidos graxos e por glicerol. E a sua principal característica é que eles são insolúveis em água. Então, se você pegar um lipídio e querer dissolver ele na água, não vai acontecer esse processo. Um exemplo claro disso é você pegar um óleo de cozinha e colocá-lo na água. Vai acontecer a separação de fases da mistura e o lipídio não vai se dissolver. E eles são solúveis em solventes orgânicos. Então, éter e benzeno são exemplos de solventes em que lipídios podem se dissolver. Então, aqui embaixo das imagens, vocês podem ver o exemplo de ácido graxo e de um glicerol. Aqui nós temos classes de lipídios, então. Possuem 4 classes: glicerídeos, cerídeos, esteróis e fosfolipídios. Como exemplo de glicerídeos, a gente tem os óleos e as gorduras. E como funções, a gente tem principalmente reserva energética e como isolante térmico. Como exemplo de cerídeo, a gente possui as ceras, que tem o papel biológico principalmente de impermeabilizar superfícies. Os esteróis, hormônios, né? Função principalmente hormonal, como cortisol, testosterona e progesterona. E os fosfolipídios, que são os principais componentes de membranas celulares. Então, como as principais funções de lipídios, a gente tem 7 principais: função estrutural, função energética, de reserva, isolante térmico, função hormonal, como citado, de testosterona e progesterona, isolante elétrico, principalmente na baía de mielina, em um neurônio, impermeabilizante de superfície e amortecimento de choques mecânicos. As principais fontes de lipídios, então, aqui eu trouxe alguns exemplos: abacate, castanhas, amêndoas e óleos e gorduras, azeites e afins. O que são os triglicerídeos, então, um exemplo de lipídio? Os triglicerídeos são principalmente constituídos por 3 ácidos graxos e um glicerol. Então, aqui na imagem acima à direita, vocês conseguem ver como que se dispõe a molécula de um triglicerídeo. Então, são 3 ácidos graxos unidos a uma única molécula de glicerol. E é a principal forma do organismo de armazenar energia. Então, o organismo armazena energia através de triglicerídeos. Eles são essencialmente apolares e o principal local de depósito deles é no tecido adiposo e muscular, como vocês podem ver aqui nas imagens abaixo. Tecido adiposo na imagem abaixo à esquerda, tecido muscular na imagem abaixo à direita. Os lipídios também podem estar associados à proteína. E por que eles se associam a uma proteína? Por causa que eles podem sim, principalmente serem transportados de uma célula para outra através dessas proteínas de transporte. Então existem vários tipos de proteínas que podem ser ricas em triglicerídeos ou ricas em colesterol. Ricas em triglicerídeos a gente tem como exemplo quilomicrons e o VLDL. E ricas em colesterol, o LDL e HDL. E aqui na imagem ao lado vocês podem observar a estrutura de uma lipoproteína. O que é o colesterol? O colesterol é uma molécula formada por álcool. Então aqui na imagem acima à direita vocês podem ver
uma molécula de colesterol, né? O colesterol é importante principalmente para a fabricação de hormônios, então ele é o precursor dos hormônios, né? Principalmente sexuais, da testosterona e da progesterona, como vocês podem ver na imagem abaixo. Só que se você possuir colesterol em excesso, pode causar obstrução dos vasos sanguíneos. Falando um pouquinho a respeito do HDL, que são lipoproteínas de alta intensidade. Então aqui na imagem a gente tem um exemplo, né, de uma microscopia eletrônica de transmissão, né, que você pode observar o HDL e como são principais funções, né, do HDL. Então a gente tem remoção de lipídios oxidados, ação antioxidante, inibição de fixação de moléculas de adesão e monócitos ao endotélio, transporte reverso de colesterol e função anti-aterogênica. Então, você ter HDL em sua constituição é muito importante, porque ele é dito que é um colesterol bom, né? Por causa de suas importantes funções que existem no organismo. Por outro lado, as lipoproteínas de baixa densidade, que vocês também podem ver na microscopia eletrônica de transmissão aqui ao lado, também fazem o transporte de colesterol, né? E existem duas frações, a sua fração pequena, que também tem função aterogênica, e a sua fração grande, que realiza o retorno do HDL. Então aqui nessa imagem vocês podem ver certinho imagens de transporte de colesterol, tanto de HDL como LDL. Então o HDL é dito colesterol bom e o LDL colesterol mau. Os dois são importantes na constituição química, é importante ter no sangue as duas moléculas por causa de sua constituição. Mas o LDL é dito colesterol mau porque em seu excesso podem causar os famosos ateromas, que são as placas de gordura que se formam em um vaso sanguíneo. Isso pode causar obstrução das vias sanguíneas e entupimento das veias, artérias e etc. capilares. Então isso pode causar um estrago bastante grande. Algumas das doenças, né, que podem ocorrer com excesso de lipídios no corpo humano, então a gente tem as hiperlipidemias e as hipolipidemias. Então, o que significa ter uma hiperlipidemia? É o excesso de lipídios em sua constituição sanguínea no corpo humano, e as hipolipidemias são a falta de lipídios no corpo humano, né? Ambas são fatores de risco para doenças cardiovasculares, então você ter bastante lipídio é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Isso é muito importante. E o que codifica essas doenças, né? Então podem existir fatores genéticos, que são 4 em sua essência, como colesterol endógeno, polimorfismos, mutações ou defeitos em genes receptores, ou também podem ser por fatores ambientais, né? Sedentarismo, falta de atividade física, obesidade, excesso de peso e alimentação inadequada. Com respeito aos valores referenciais, então se você realizar um hemograma, né, aqui a gente tem a questão dos valores desejáveis de colesterol total na primeira coluna, como vocês podem ver. É desejável então menos de 190 mg por decilitro. Sobre o triglicerídeo, o desejável é você ter menos de 150 mg por decilitro com jejum, e sem jejum um pouco com mais de 175 mg por decilitro. HDL então maior que 40 mg por decilitro. Com relação ao LDL, lembrando que o LDL é o colesterol mau. Como valores de referência, então, um valor adequado de LDL seria menos de um risco, né, que você tem baixo, com menos de 130 mg por decilitro, intermediário menos de 100 mg por decilitro, menos de 70 mg por decilitro, risco alto, e muito alto, menos de 50 mg por decilitro. Isso para valores com jejum e sem jejum. Qual seria a prevalência, né, na população brasileira desses
desse colesterol. Então, de 24 a 30% da população brasileira tem problema de colesterol alto. E outro dado interessante é de que 14% da população adulta brasileira nunca fizeram dosagem de colesterol, então nunca fez um exame para medir o nível de colesterol no sangue. Qual é o risco qual a relação então de colesterol com a mortalidade? Então, nesse estudo aqui podemos ver que quanto maior é a quantidade de colesterol total, miligramas por decilitro no sangue, a taxa de mortalidade por 1.000 habitantes é maior. O que seria a aterosclerose, então, né? Nessa imagem da direita aqui a gente pode ver uma artéria normal, né? Conforme for depositando gordura, né, nas paredes da artéria, né, vai formando essas placas fibrosas. Depois de um certo estágio, o que acontece? Um ateroma, né? Que são as placas de gordura nas paredes das artérias. Então, na imagem da esquerda, o que a gente consegue ver? Aqui embaixo nós podemos ver o depósito de gordura e ali a parede do vaso. Ou seja, quando o sangue for passar por essa parede do vaso, vai ficando cada vez mais resistente. Então, fica difícil, né, do sangue passar, então pode causar um entupimento de veias e causar problemas maiores ainda, né? Como que funciona o tratamento dessas doenças, então? São três principais, né? Um tratamento para doenças da forma genética seria uma intervenção farmacológica, mas principalmente nos fatores ambientais a gente pode fazer uma readequação alimentar, prática de exercícios físicos regulares e a redução de peso. Então, o que é uma atividade física, na verdade? É qualquer movimento realizado voluntariamente através da contração da musculatura esquelética que eleve o gasto energético para além dos níveis de repouso. E o que seria o exercício físico? É uma subcategoria da atividade física e é realizada de forma sistematizada e estruturada, com objetivos em relação à aptidão física, seja ela esportiva ou relacionada à saúde. Aqui então a gente tem uma tabelinha de avaliação física, né? Então, se um profissional de educação física realizar através da medição da circunferência de certos perímetros, então de braço, de abdômen, de quadril e mais outras medidas relacionadas, além das dobras cutâneas, bicipital, tricipital, subescapular, coxa, panturrilha medial, a gente obtém, através dos cálculos, por meio de fórmulas, uma tabela de gordura. Então, aqui, se a gente pegar um indivíduo adulto, né, um nível muito bom seria entre 14% e 17% de gordura, né? E um indivíduo feminino de 18 a 21% de gordura para uma pessoa que tenha 30 a 39 anos de idade. Então, em sua maioria, se a gente separar a composição muscular, óssea e gordura, um indivíduo masculino seria esses valores, feminino esses valores. Então, uma dislipidemia está relacionada à obesidade, pode estar relacionada a outras doenças, né? Então, dislipidemia tem relação com obesidade, tem relação com hipertensão, tem relação com diabetes. Então, todos esses são fatores que podem influenciar em doenças ainda maiores. E o que a gente pode prescrever de exercício, né, para esse tipo de doença, né? Então, exercícios aeróbicos, então natação, caminhada, corrida, pedalada, em uma intensidade de 60 a 80% do VO2 máximo, numa frequência de 3 a 5 vezes por semana e de duração de 30 a 60 minutos. Então, basicamente, o indivíduo seria prescrito a ele aí 180 minutos a 300 minutos numa semana de exercícios aeróbicos, mas a gente pode mesclar também com treinamento de força, né, a musculação. Então, numa escala de Borg, a intensidade da musculação seria moderada, né, da força, numa frequência de 2 a 3 vezes por semana, e a quantidade de repetições seria de 8 a 12 por exercício, né, uma série de 8 a 12 repetições. E de benefícios, então, que podem trazer
os exercícios físicos para a melhora dessas doenças e do perfil lipídico de pacientes é relacionar uma dieta com exercício. É o melhor tratamento que existe, porque vai promover a redução de triglicerídeos, aumento do HDL, né, que são as lipoproteínas de alta densidade, e pouca alteração no LDL, que é o colesterol mau, com proteínas que são as proteínas de baixa intensidade. Então, por fim, a conclusão é essa, né, a respeito dos benefícios. E aqui nós temos as referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Muito obrigado.